Atos de Jesus Cristo e Atos de muitas outras pessoas, porque era comum esse tipo de expressão naquela época. E Lucas, com toda a sua capacidade que Deus me deu para escrever, nos fazer entender tudo aquilo que o Senhor havia feito e continuaria fazendo no meio do seu povo. Nós vemos que Jesus agora aparece aos seus discípulos e permanece um tempo com eles, explicando e novamente reafirmando tudo aquilo que ele havia ensinado acerca do Espírito Santo. Jesus agora seria assunto aos céus, iria ser elevado para o Pai, e eles agora ficariam na dispensação do Espírito Santo. Eu fico deveras admirado como é que Deus consegue chegar até os nossos corações de uma forma tão simples, mas de uma profundidade tão grande. Porque quando Jesus disse aos apóstolos, quando em Lucas 25 ele diz, olha, vocês vão sair aqui de Betânia e vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos. Jesus determina aos seus mensageiros, aos seus apóstolos, aquele a quem ele havia instruído para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus está dando uma determinação a eles, olha, vocês saem daqui e vão para Jerusalém. Falar de Jerusalém foi o centro de toda a questão religiosa do mundo antigo. Roma era a capital do império, das negociações, de tudo aquilo que se fazia no mundo antigo. Mas Jerusalém tinha uma referência espiritual. Nós vemos que é a cidade de Deus. Até hoje, é a cidade mais visitada do mundo. Jerusalém. É a cidade de Deus, a cidade que Davi escolheu para colocar na arca, a cidade que Davi escolheu para reinar, a cidade que Deus escolheu o povo para ali permanecer. Então, Jerusalém tinha uma referência espiritual. E Jesus não queria que essa referência se perdesse. Então, Jesus faz com que os seus discípulos fossem até Jerusalém. E ele diz, olha, permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eu fico imaginando essa palavra na minha cabeça, poder. Eu estava lendo muitas vezes essa passagem em várias traduções. E você quando imagina poder, quando nós falamos de poder de governo humano, nós falamos de situações de arrobo, situações de luta armada. Quando o governo tem que ser instaurado, muitas das vezes ele é instaurado pelo poder. Nós temos visto pela televisão o que está acontecendo no Egito. Quantas mortes para que um governo seja instaurado com poder e autoridade? Aleluia. A luta armada. Já são quase 300 mortos para que um poder seja estabelecido. Mas aí eu olho para a palavra de Deus e vejo o Senhor Jesus vendo como filho do meu filho para instaurar o reino de Deus, um poder soberano, absoluto, incomparável, incontestável e de maior exigência do que qualquer governo. E não usou sequer uma arma, uma palavra de desânimo, não usou nada que viesse contrariar as leis de Deus. Este poder a qual Jesus está relacionando os seus apóstolos para que recebessem, não estava concedente a uma luta armada, a algo que eles pudessem pegar uma arma e partir para a guerra. Não, esse poder seria do alto. Eles iriam ser revestidos de um poder que nenhuma autoridade pode nos revestir. Você pode ser poder
você pode receber menções honrosas, você pode ser reconhecido no meio de uma sociedade, mas isso não vai chegar nem aos pés do poder que vem da sua vida e vem do alto. Esse poder que é como o dínamo de Deus. O pessoal que é mais antigo aí, sabe que o dínamo é uma máquina que transforma a energia motora em eletricidade. É como se você estivesse andando e caminhando para o Senhor e de repente aquela energia motora que você desprezou se transforma numa eletricidade e você rompe em fé para o Senhor para a honra e glória do nome dele. E você é agraciado com o Espírito de Deus. Até que do alto sejais revestidos de poder. E descer sobre vós o Espírito Santo. Agora tem uma nova dispensação. Jesus agora não mais estaria da maneira que ele esteve junto com seus apóstolos. Cercando-os, orientando-os. Mas Jesus disse uma coisa lá no Evangelho de João que nos faz crer que verdadeiramente ele nos deu um penhor, uma garantia. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, ou seja, ele intercederia por nós junto ao Pai, para que ele enviasse um Consolador, o Espírito da verdade, aquele que iria fazer-nos lembrar de todas as coisas e nos ensinaria todas as coisas, aquele que era a expressão de Deus na terra, agora para a vida aqui. Tá bom? Seguindo Jesus. Amados, sem esse Espírito, sem o Espírito Santo, a questão missionária ficaria muito comprometida. Porque quando o soldado vai à guerra, ele vai segundo os padrões daquele que o arrebentou. Amém? Ou seja, se tiver escudo, ele vai com escudo. Se tiver arma de fogo, ele vai com arma de fogo. Se tiver espada, ele vai com espada. Então ele vai com as armas. E certamente ele está sujeito a sucumbir, assim como todos os que estão no meio. Mas quando Jesus está falando aos apóstolos que algo sobrenatural viria sobre a vida deles para que o evangelho pudesse crescer, e era isso que Lucas estava tentando retratar, havia agora um momento que a igreja de Jesus é restaurada, ou seja, aqueles que estavam sendo ensinados por ele, eles seguiam a ele, iriam agora partir para uma nova etapa das suas vidas, e era pregar o evangelho. E amados, não era fácil naquela época. Como foi dito aqui, hoje nós temos um privilégio, e olha, é muito privilégio, de estarmos aqui, pregando e ouvindo a palavra de Deus, exaltando o nome de Deus, com cânticos, com júbilos de adoração ao Senhor. Se você for na China, lá, a pessoa lê um versículo da palavra de Deus quando está tendo uma vez por ano, porque a Bíblia é proibida a comercialização naquele país. Se você for na Colômbia e você for pregar em praça pública, você vai ser alvo de investidas do governo, porque lá não se pode pregar a palavra de Deus. Se você for no Peru, aonde é um país extremamente idólatra, você não tem nem acesso para pregar o Evangelho. Então imagine aqueles primórdios aonde a igreja estava sendo confrontada, ou seja, o segmento de Jesus Cristo estava sendo confrontado com tudo aquilo que eles já ouviram falar de religião. Quem é esse Jesus que se apresenta como Filho de Deus? Pregando o reino de Deus, se dizendo enviado pelo próprio Deus. E agora, Jesus diz aos apóstolos: são vocês que vão continuar. É como Josué, quando percebe que Moisés é morto, e a responsabilidade agora de comandar o povo era dele. E os apóstolos sentiram essa responsabilidade. Certamente, de Betânia até
disse que é uma jornada de um sábado. Eles foram pensando, o que nós vamos fazer agora? E agora? Vamos ser revestidos de quê? E como é que nós vamos pregar? Já estão querendo a nossa cabeça, a gente quietinho, e ainda mais pregando a palavra de Deus. E Jesus agora elucida como eles iriam fazer. Ficariam aguardando algo sobrenatural. Aleluia! E uma coisa interessante é que os apóstolos, eles eram pessoas comuns, falhos como nós. O hino aqui, que nós louvamos aqui, é algo assim tremendo e maravilhoso. Nós deveríamos dizer isso para todas as pessoas que nos questionam. Nós somos santos que estamos correndo, saindo, jogando fora, não passando perto do pecado. Porque a Bíblia diz que até Elias, que era um profeta e ainda é hoje reverenciado por todo Israel, era sujeito às mesmas coisas. Mas o que iria fazer a diferença agora era a descida do Espírito Santo para que as missões de Deus fossem concluídas pelos apóstolos. E ele diz mais, e uma outra palavra que me chama a atenção é quando ele diz que seriam testemunhos de Jesus. E eu fiquei imaginando, uma testemunha, ela pode ser influenciada, porque muitas das vezes ela pode até não ter visto, mas ela vai ficar a par dos fatos e ela vai testemunhar acerca daquilo que ela ouviu. Ou se foi testemunha ocular, ela vai ouvir, ela vai testemunhar aquilo que viu. Os apóstolos viram cegos serem curados, coxos andando, pessoas com enfermidades tamanhas serem agraciadas apenas com um toque do mestre. Eles eram testemunhas oculares. Eles viram a graça de Deus sobre todo aquele povo. E por onde Jesus passava, milagres aconteciam. É por isso que eu creio que milagres vão acontecer aqui nessa noite, porque Jesus está aqui no nosso meio. É por isso que eu creio no poder de Jesus sobre as nossas vidas, porque a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é algo incomparável. E aquelas pessoas, elas iriam ser testemunhas. E Jesus, para não deixar nada de fora, iam ser em Jerusalém, iam ser na Judéia, colônia romana e até os confins da terra. E aí você pode estar se perguntando, mas essa missão era dos apóstolos. E o engano que nós cometemos é que muitas das vezes algumas coisas que estão na Bíblia para ser referendadas a nós. Porque quando Jesus completa a sua via cruz, ele, em Mateus 28, ele chama todo mundo, e ele diz que, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E se você crê na palavra de Deus, você vai tomar esse versículo para si e você vai ser um missionário de Deus em potencial. Aleluia. Você vai ser aquele escolhido por Deus para pregar a palavra de Deus, porque o verbo é imperativo. E não tem opção. Tem que ir. E uma coisa que muitas das vezes nós deixamos passar em branco é porque nós visualizamos missões transculturais, janela 1040, né? Vários países sendo evangelizados, e Deus te deu Jerusalém, Deus te deu a Judéia. São os teus vizinhos, são a sua parentela, é na sua faculdade, é no teu colégio. Deus pode nos ter tirado os confins da terra ainda, ou de repente
batiza com fogo. Aleluia. Jesus disse, olha, João Batista batizava vocês com água. Mas aí vem sobre vocês algo muito mais excelente. Aleluia. Aleluia. Amados, Jesus estava preparando ainda mais os seus discípulos. E é o que Jesus tem feito toda a nossa vida. Às vezes, nós não conseguimos entender que nós temos uma potência. Nós somos uma potência na mão de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, muitas das vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós achamos que esse poder que é liberado para aqueles que seguem a Jesus não faz parte do contexto da nossa vida. Amados, Jesus derramou poder sobre a tua vida. Jesus, quando juntou os apóstolos, dando só uma prévia daquilo que eles iriam ver, ouvir e fazer. Em Mateus 10, capítulo 1, ele junta os seus apóstolos e fala: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e indo pelo caminho, expulsando os espíritos imundos e impondo as mãos, curando os enfermos. Aleluia. Se você crê nessa palavra, amados, o diabo vai estar debaixo dos teus pés. Tuas mãos vão ter poder para abençoar vidas. Aleluia. Vidas. Aleluia. Essa é a tônica do missionário de Deus. Daquele que crê que aonde ele põe a planta do seu pé, algo diferente acontece. Porque o Espírito de Deus me garante. Pelas nossas próprias forças, amados, nós não podemos nada. Sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, amados, nós não somos nada. Somos apenas barro e pó, vivendo como alma vivente. Glória a Deus. Mas, com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós vamos romper barreiras inimagináveis nas nossas vidas. Deus vai te levar a lugares que você jamais pensou em ir, e ainda vai dar muitos frutos. Glória a Deus. Ainda vai dar muitos frutos. Talvez alguém disse uma vez: você vai abrir uma congregação no pela festa, mas não tem nada. Há anos atrás, aqui não tinha nada. Mas quem é que trouxe a congregação para cá? Não foi o homem. Não foi a ideia genial de uma pessoa, não. É a ação do Espírito Santo na vida dos homens e mulheres de Deus. Aleluia! Essa a diferença que Jesus estava ensinando para nós. Não se preocupe. Vai haver dor, lutas, dificuldades, mas você tem o Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que miserável homem é aquele que espera alguma coisa somente nessa vida. Às vezes nós estamos correndo atrás de um prêmio errado. Nós estamos querendo coisas que vão perecer, que podem ver. E esquecemos de olhar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, daquele que pode todas as coisas, daquele que faz com que os nossos inimigos passem me retirar, daquele que é escudo, é bloqueio da nossa vida, aquele que impede os atos inflamados do maligno serem verdadeiramente sobre a nossa vida. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Amados, nesta hora,
e que nós estamos aprendendo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a missão efetiva da igreja. Existem pessoas que estão com os joelhos dobrados em situações difíceis, como foi dito aqui, clamando o sangue do Cordeiro para que as suas vidas sejam guardadas. Mas isso não impede que essas pessoas sejam canais de Deus, aonde elas estiverem. E a lição que nós tiramos é que nós temos que sermos canais de Deus. Aonde quer que nós estejamos. Não é o local que você está que vai influenciar a sua vida, mas é você que vai influenciar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Estávamos conversando no carro, nós estávamos falando. Eu nem trabalhou aonde eu trabalho. Eu costumo dizer que lá é a Babilônia e existe Nabucodonosor. Mas só que Deus dá graça aos seus naquele lugar. Deus tem levantado pessoas para pregar a palavra naquele lugar. Assim como Daniel pregou na Babilônia os seus amigos, amado, Deus tem levantado homens e mulheres de coragem e dizer: olha, você pode até achar isso, mas não fique com o que o meu Deus me diz. Aleluia. Assim eu não faço, desse jeito eu não ando. Quando levam alguma coisa para minha vida, eu não faço. Se você quiser, você faz. Eu não faço. As pessoas dizem assim: aqui no telefone, o fulano está, aqui está. Não fala pelo todo, não fala pelo todo. Você já sabe que você está, se você não quiser atender, você fala, não quer atender, não quer que eu vou atender. A nossa conduta tem que ser uma só. A palavra do crente é assim, sim, não, não. Glória a Deus por isso. Então, aquele que leva o nome de Cristo, que é o missionário de Jesus, ele tem que ter conduta. Tem que ter conduta. Amados, as pessoas, muitas das vezes, não entendem a responsabilidade que é ser chamado cristão. A Bíblia diz, em Atos, que em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos foram chamados cristãos. Ou seja, seguidores de Cristo. E se você é um seguidor de Cristo, eu achei muito lindo a menção pastoral quando falou acerca da imagem daquele que segue a Cristo. Amados, nós não estamos falando da aparência física, mas da aparência moral que nós temos que ter, porque o nosso Deus é santo e nós temos que ser santos. Quando olharem para nós, o brilho do Espírito Santo tem que refletir. Porque no mundo que reflete, você olha uma pessoa em pecado, você vê estampado na face de Deus, o pecado estampado. Mas quando olharem para nós, tem que ver o brilho. Tem que olhar a imagem de Cristo, que é semelhança moral. Às vezes as pessoas não entendem, né? Quando nós passamos o homem à nossa imagem de semelhança. A imagem moral de Deus. Aquilo que eu sei que é certo, eu vou seguir. E aquilo que eu sei que é errado, eu vou deixar de lado. Os apóstolos tinham que entender isso com uma profundidade muito grande, porque iriam ser questionados, iriam toda hora ser arguidos acerca desse novo caminho, de tudo aquilo que eles iriam apresentar, iriam ser questionados. Então a conduta teria que ser uma só: a de ser fiel, temente e obediente. E obedecer, muitas das vezes, traz algumas dúvidas, traz algumas questões difíceis na nossa vida. A decisão que você toma hoje, ela vai refletir no seu futuro. E se essa decisão não estiver avalizada pela palavra de Deus,
pelaquilo que Deus tem falado contigo, ela vai refletir mal. Mas se ela estiver de acordo com a soberana vontade de Deus para mim e para a tua vida, o teu futuro vai ser de excelência na presença de Deus. É isso que faz a diferença. Não é porque nós somos melhores e nem piores, apenas diferentes. Diferenciados pelo Espírito da verdade que habita em nós. O nosso poder não vem do nosso braço, nem da nossa mão, de nenhuma arma que nós possamos empunhar, mas ele vem em nós. Vem das coisas de Cristo. Amados, é muito bom quando as pessoas olham para nós e veem um referencial. Leva lá na casa do fulano, porque lá ele vai ter uma palavra na sua vida de Deus. Vê como é que são as coisas de Deus. O meu vizinho, né, é negro, lá de Água Branca, né? Ele fez um culto jovem lá na casa dele, eu fui que a esposa foi, e aí conversando, a esposa falou assim, olha, eu acho que aí eu comecei a falar, aí fiz conversando no carro, falei, essas são as coisas, uma bênção, jovens alegres, fervorosos, louvando, agradecendo, a palavra foi pregada, tudo feito por eles, a esposa foi lá e certificou. Então, amados, a obra ela é santa, e ela é do Senhor, e ela dá frutos, amados. E ela dá frutos. Aqui está dando frutos, porque o Espírito Santo é o comandante da obra. Ele é quem dita as regras, porque todo ditador que eu conheço caíram. Todo ditador, se você buscar na história, todos eles caíram. Mas aquele que é regido pelo Espírito de Deus, e aí você pode dizer, mas nós próximos morrer. Morrer? Chegou o tempo dele. Mas eu pergunto para os irmãos, onde é que eles estão agora? Aonde é que eles estão louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde Apocalipse diz que lá onde eles estão não há pranto, nem ranger de dentes, só louvor e adoração. Então, eles fizeram a parte deles e nós temos que fazer a nossa, para que naquele grande e glorioso dia, que o Senhor irá buscar a sua grande amada, nós estaremos junto com Ele, louvando e agradecendo o seu nome, aleluia. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo. É esse Espírito que te põe de pé. Você levanta cheio de problemas, cheio de dificuldades. E o Espírito Santo te consola. Ele te levanta porque tem algo de excelente na tua vida hoje. Talvez não do jeito que você tem, não do jeito que você queira, mas do jeito que você precisa. Caminhando na presença de Cristo, fazendo a sua vontade. Buscando algo mais de Deus todos os dias, amados. Aleluia. Ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender com Deus todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, me livra do corpo dessa morte. Me livra das agruras desse mundo. Me livra de cair, de sucumbir nas coisas erradas. Porque eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Porque quando nós achamos que somos seres superiores, que temos força, nós não somos nada. Jeremias, fazendo alusão, dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz sustentar a sua própria força. Está dizendo para a gente, as pessoas têm uma interpretação errada desse versículo, que eu não posso confiar no meu amado, né? Mas é dele mesmo. Quando eu digo eu posso, eu sou o cara, eu não preciso de ninguém porque eu sei fazer, eu faço sozinho, lesinando, mas sofrer duramente. Fazer do seu braço a sua própria força. Não, eu posso. Eu
Eu digo sempre, se Jesus estiver comigo, aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Às vezes, nós nos deparamos com uma dificuldade, dizemos, olha, até aqui eu estou, mas aqui para frente eu não posso ir. Aí o Espírito Santo diz para você, pode dar mais um passo oportunidade. Pode ir mais à frente, porque eu sou contigo. Pode ir. E é essa tônica da vida. Aleluia, Cristo. Glória a Deus. Um dia de cada vez, colocando os seus passos na sua presença. Esse poder que emana do alto, ele está sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você almeja ser, tem que passar pelo aval do Espírito de Deus. Às vezes nós queremos tantas coisas. E Deus diz assim, existem 3 maneiras de Deus responder a mim. Sim, não e a pior de todas. Aguarda. Porque muitas das vezes nós não somos resignados, nós não conseguimos ficar quietos, aguardando Deus manifestar a sua glória na nossa vida. Os apóstolos seguiram a risca. Olha, vão para Jerusalém, fiquem lá, porque o Espírito Santo vai vir sobre a vida de vocês. E aí sim, depois que ele vir sobre a vida de vocês, vocês vão fazer a obra. Aleluia. O Evangelho da salvação, ele tem que ser pregado. Ainda que você ache que aquela pessoa não merece. Porque nós também não merecemos nada. E muitas vezes não merecemos nada. Não faça, porque eu gosto muito da palavra de Deus. Cada vez que eu estudo, eu vejo as bobagens que eu cometia outrora. Já ouvi pessoas dizer assim, não, eu não vou lá falar para ele não, porque eu já falei milhões de vezes, eu não vou botar pérolas nos corpos. Se fosse com essa conotação, que diria do ministério de Jesus? O que diríamos do ministério de Jesus? Quer? Não quer? Uma graça? Bora? Não. Vem cá, senta aqui. Vamos começar. O amor, ele tem que ser incondicional no nosso coração. Quando nós falarmos para o pedinte, com o mesmo afinco que nós falamos para o governador, para o empresário, porque é o amor de Deus que vai fazer a diferença. Os apóstolos iriam fazer a diferença pelo amor da obra. A transformação deles era pelo amor que Jesus implementou sobre as suas vidas. Então, o missionário de Deus é aquele que prega a palavra. Tanto nos confins da terra, como na Judéia, como em Jerusalém. Os teus vizinhos têm que ver o exemplo de testemunho que você dá acerca do Senhor Jesus. Para que eles olhem e digam assim, Deus também vai fazer na minha vida como fez na vida dele. Na vida dele. Assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de muitas outras pessoas. Assim como Deus faz na tua vida, Deus vai fazer na vida de muitas outras pessoas. É necessário que você se coloque de pé e diga, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Às vezes nós temos medo do que Deus vai nos dizer. Verdade? Às vezes você está pensando em Mariana. Deus está falando para você, ó, vai lá para o sertão, lá para o Cristo de Calunga. Não tem nem no mapa. Mas é Brasil. Vai passear de barco na Amazônia 3 dias para pregar o Evangelho.
Você está pensando ali, né? São Paulo, lá na cidade. Fique com o querer de Deus, com a vontade de Deus, na sua vida, que você vai estar fazendo uma obra por excelência. Aquilo que Deus tem falado no seu coração. A Bíblia diz que nós não nos podemos resistir ao Espírito de Deus. Não podemos resistir. Se os apóstolos resistissem, certamente a história deles seria diferente do que está aqui. Eu me recordo de um jovem na Bíblia que a história dele poderia ter sido totalmente diferente. Onde a Bíblia não diz o nome dele, mas trata-o por moceiro, por jovem. E ele chega para Jesus e diz: olha, eu tenho seguido a lei, tenho jejuado, tenho orado, tenho ofertado, tenho dizimado. Que faço eu para herdar o reino dos céus? Jesus provando aquilo que está no seu coração. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Nunca mais nós ouvimos falar desse jovem. A tua história com Deus vai fazer a diferença na resposta que você der à pergunta que ele te fizer. Quando Jesus te chamar, você vai poder dizer sim ou não para ele. Mas as consequências vão ser drásticas. Então Deus te chamou para uma grande obra. Você é um pregador das boas novas de salvação. Eu não sei se em Jerusalém, na Judéia ou nos confins da terra. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer usar a tua boca para salvar vidas. Deus quer usar o teu testemunho para que outros estejam sentados aqui para glorificar e exaltar a Deus. Eu não entendia quando Deus dizia assim para mim: olha, prepara, porque você vai pregar a minha palavra. Eu tinha vergonha até de bater palma em público. Não é verdade. E até hoje eu estou muito reservado. Mas para falar das coisas de Deus, amado, não tem tempo, não tem história, não tem nada que me faça deixar de falar do amor de Deus. Eu orei até para o Senhor: se tu me quer a tua obra, tu vai me mudar. Porque eu preciso comunicar. E sem comunicação, como eu vou pregar o Evangelho? Talvez os cristãos se perguntando assim: Senhor, mas eu só de falar de pouco. Eu não sei falar muito, amados. Deixa o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te tocar, se você tiver essa condução, como já fez muitas vezes comigo, para que eu falo do meu amor para essa pessoa. O que é isso? Será que eu estou ouvindo vozes? Não, eu estava ouvindo uma voz. A do Espírito de Deus. Prega para ele. Fala do meu amor para ele. E uma palavra para você diz assim: olha só, Jesus nunca te disse para dispositar para chorar. E você diz assim: olha, Jesus quer tratar da tua vida. Não precisa ser muito eloquente. Não precisa ser muito versado na teologia. Basta ter amor no coração para falar das coisas. Basta ter amor no coração. Nem todas as pessoas vão ter oportunidade de entrar numa faculdade teológica, mas todas têm oportunidade de estar na escola bíblica dominical. Aleluia. E olha, o maior aprendizado da minha vida não foi na escola teológica. Eu aprendi muita coisa. Mas a escola bíblica foi algo tremendo na minha vida. Porque antes de eu ir para uma instituição teológica, eu já pregava a palavra de Deus. Porque aquilo que eu aprendi na escola, eu fazia não. Era um ensinamento prático da minha vida. Então, amados, seja um missionário por excelência. Quando você sair daqui, já tenha esse desejo ardente no seu coração, de que a obra de Cristo se concretize na sua vida e na vida daqueles que você for falar
do amor de Deus. Amém? Que Deus possa, aleluia, abençoar a sua vida rica e abundante. Que você seja verdadeiramente um arauto de Cristo. Aquele que, independente da situação, vai se levantar com voz, com poder e autoridade, dada pelo Senhor, e dizer acerca das coisas do reino de Deus. Tenha isso no seu coração, creia que Deus pode fazer isso na sua vida. Não seja aquele que diga assim, eu não posso, Deus não vai usar, não. Deus quer usar a sua vida. Do contrário, você não estaria aqui hoje. Porque isso não é jargão que emprega, e nem ninguém conhece a palavra de Deus, porque Deus tem uma obra na sua vida. Aprenda uma coisa, Deus não faz nada aleatório. Deus tem sempre um propósito. Assim como Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Que você seja um pregador da palavra de Deus. Aquele que anuncia. Talvez você não vai estar em grandes públicos, mas se você estiver de posse da palavra dele, em qualquer lugar que você estiver, reunido com uma ou mais pessoas, ali Jesus vai se fazer presente e a obra dele vai ser. Aonde quer que você colocar a planta e dizer, Senhor, vai na frente, a obra do Senhor vai estar sendo feita com excelência. Tenha isso no seu coração. Uma outra coisa para nós terminarmos. Não deixe ninguém te desmotivar. Não deixe ninguém te desmotivar. Porque quando você colocar essa Bíblia nas mãos e sair da sua jornada, muitas pessoas vão tentar te parar e dizer, olha, aí já fomos e não funciona. Mas se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, vá e prega. Vá e prega. Aleluia. Obrigado. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o mover. Deus vai resgatar vidas do fundo do poço pela pregação da palavra de Deus. Quando você começar a recitar, o Espírito Santo vai te orientar em aquilo que você está fazendo. Debaixo de jejum, oração, buscando a Deus, o Espírito Santo te orienta. E é isso que Deus está trazendo para os nossos corações. Recebemos o poder já, porque temos o Espírito Santo. Amém? E se ainda falta termos testemunha, não falta mais. Amém? Nós vamos pregar, vamos anunciar, vamos dizer para todos que estão aí fora que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é aquele que salva, é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que transforma vidas, é aquele que tira do fundo do poço, coloca sobre a rocha, tira todas as impurezas e diz assim, olha, meu servo, minha serva. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus.